I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Ouvintes, o Fronteiras do Infinito de hoje está recheado de descobertas recentes que mostram como a astronomia avança em múltiplas frentes. Vamos começar com uma abordagem bastante inovadora para detectar a matéria escura, não através da visão, mas da audição, usando ondas gravitacionais como mensageiras. Em breve veremos todos os detalhes sobre isso. Depois viajaremos para o aglomerado de Perseu, onde novos modelos estelares finalmente explicaram padrões químicos que desafiavam os cientistas há anos. E por fim, falaremos novamente sobre as ondas gravitacionais, mas sobre avanços tecnológicos realizados pela China na corrida para construir observatórios espaciais dessas ondas gravitacionais. Um passo fundamental para escutarmos os sussurros de baixa frequência de todo o cosmos. São 3 histórias que são independentes, mas conectadas por um fio em comum: a busca por aquilo que não podemos ver diretamente, seja a matéria escura, seja a química de explosões de bilhões de anos, sejam as próprias ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Começando pelo começo, bem, até agora todos os esforços para detectar essa substância, a qual por enquanto chamamos de matéria escura, se concentram em tentar vê-las através de seus efeitos indiretos. Mas um estudo publicado no dia 12 de maio na Physical Review Letters propõe algo radicalmente diferente. E se, em vez de tentar ver a matéria escura, a gente tentasse ouvi-la através das ondas gravitacionais? Uma equipe do MIT sugere que colisões entre buracos negros podem agitar a matéria escura como se estivessem fazendo clara em neve. O mecanismo depende de um componente bastante específico: as partículas escalares leves, com uma massa muito menor que a de um elétron. Ao redor de buracos negros em rotação, essas partículas se comportam como ondas coordenadas. A energia rotacional do buraco negro é transferida para a matéria escura, amplificando sua densidade. Se essa nuvem se tornar suficientemente densa, ela afeta as ondas gravitacionais produzidas na fusão dos buracos negros, deixando uma assinatura reveladora. A grande vantagem desse método é que ele não exige detectores novos. O LIGO, o Virgo e o CAGRA já estão operando e ficarão ainda mais sensíveis em suas próximas campanhas. O que a equipe fez foi desenvolver um modelo que prevê exatamente qual forma uma onda gravitacional deve assumir ao atravessar a matéria escura, em vez do vácuo do espaço. Com esse modelo, eles analisaram 28 sinais de fusões de buracos negros já detectados. Desses, 27 pareciam ter ocorrido no vazio do espaço. Mas um sinal específico chamou a atenção, que é o GW190728, detectado em 19 de julho de 2019. Esse evento foi resultado da fusão de 2 buracos negros com massa combinada de 20 vezes a massa do Sol, a cerca de 8 bilhões de anos-luz de distância. O GW190728 apresentou exatamente o traço previsto para uma fusão ocorrida em uma região de matéria escura densa e viscosa. A equipe faz questão de enfatizar que isso não é uma detecção positiva, não é uma confirmação por enquanto, mas é uma pista concreta sobre o que procurar e para onde direcionar as futuras investigações. Como o líder do estudo disse, sabemos que a matéria escura está ao nosso redor. Ela apenas precisa ser densa o suficiente para que possamos observar os seus efeitos. Os buracos negros fornecem um mecanismo natural para aumentar essa densidade. O fenômeno por trás desse mecanismo é a superradiância. Em condições normais, a matéria escura é tão difusa que seus efeitos são imperceptíveis. Mas, ao redor de buracos negros em rotação, a superradiância pode concentrar essas partículas escalares em nuvens extremamente densas. O buraco negro funciona como um condensador cósmico, e o mais fascinante é que esse modelo permite investigar a matéria escura em escalas de massa muito menores do que qualquer experimento terrestre. Enquanto os detectores tradicionais buscam partículas na escala do electron-volt,
Os escalares leves têm massas na ordem de magnitude muito abaixo do elétron. A analogia usada pelos pesquisadores é bastante didática. Seria como tentar ouvir alguém tossindo em meio a um show do Metallica, por exemplo. A tosse é minúscula comparada com os riffs da banda, mas com os detectores certos e sabendo exatamente qual frequência procurar, elas podem ser isoladas. No caso, o Metallica são as ondas gravitacionais da fusão de dois buracos negros, e a tosse é a assinatura da matéria escura. O fato de que um dos 28 sinais analisados apresentou o traço previsto é animador, porém exige cautela. Para uma descoberta, seria necessário encontrar o mesmo padrão em múltiplos eventos independentes com alta significância estatística. O GW 190728 viajou por mais da metade da idade do universo até chegar aos nossos detectores. Se realmente carrega a assinatura de matéria escura, estamos obtendo informações sobre a distribuição dessa substância em uma época em que o universo era significativamente mais jovem. Assim como a radiação cósmica de fundo nos dá uma imagem do universo bebê, as ondas gravitacionais com assinaturas de matéria escura podem nos dar informações sobre a estrutura do universo em épocas intermediárias. Com a quinta campanha operacional do LIGO Virgo e Kagra, a sensibilidade aumentará e o número de eventos detectados deve crescer para centenas ou até mesmo milhares. Isso permitirá não apenas buscar mais candidatos como esses que estamos analisando aqui hoje, mas também fazer estatísticas sobre a fração de fusões que ocorrem em ambientes densos de matéria escura. A equipe do MIT já forneceu a receita completa, que conta com um modelo teórico, com um método de extração de dados e a aplicação em eventos reais. A partir de agora, outros grupos podem pegar essa metodologia e, quem sabe até mesmo, por que não, refiná-la. O Rodrigo Vicente, do GRAPPA com 2 P's, em Amsterdã, destacou que esse tipo de investigação sonda a matéria escura em escalas muito menores do que qualquer outro método já criado. Enquanto os experimentos terrestres são limitados pelo tamanho dos detectores, as ondas gravitacionais são sensíveis a efeitos que ocorrem próximo ao horizonte de evento de buracos negros, onde a curvatura do espaço-tempo é extrema, chegando a um ponto crítico. Essa sensibilidade também é uma limitação, porque os efeitos da matéria escura competem com outros fenômenos astrofísicos. A equipe precisou garantir que o sinal observado não poderia ser explicado por efeitos convencionais, como o erro de calibração, por exemplo. O trabalho passou pelo rigoroso escrutínio da Physical Review Letters, o que atesta a sua solidez. Ouvintes, a matéria escura continua sendo uma das fronteiras mais desafiadoras do nosso conhecimento humano. Mas abordagens criativas como essa, que usam buracos negros como laboratórios naturais e ondas gravitacionais como suas mensageiras, mostram que não estamos desarmados. Mesmo sem conseguir ver diretamente a matéria escura, talvez estejamos aprendendo a ouvir os seus sussurros no tecido cósmico. Cada fusão de buraco negro é um experimento cósmico em si, e as ondas gravitacionais são os dados desse experimento. O GW 190728, detectado em 2019, era apenas mais um número em um grande catálogo. Agora, graças ao trabalho do MIT com o Vicente e seus colegas, ele se tornou um candidato a primeiro sinal de matéria escura de ondas gravitacionais. Seja qual for o desfecho, o método funciona e o caminho está aberto. E falar sobre assinaturas cósmicas me lembra de outra história fascinante que saiu recentemente e que a gente vai dividir com vocês hoje aqui também. Se ondas gravitacionais podem carregar impressões digitais, aqui entre aspas, claro, da matéria escura, o gás superaquecido no interior de aglomerados de galáxias carrega suas impressões digitais de bilhões de explosões estelares. Uma equipe internacional de pesquisadores, incluindo Kenichi Nomoto e Xin-Chi Leong, do Kavli IPMU, e Aurora Simeonescu, do Instituto Neerlandês de Pesquisa Espacial, acaba de publicar 3 estudos no The Astrophysical Journal, desvendando as origens químicas do aglomerado de galáxias de Perseus, um titã cósmico que abriga mais de 1000 galáxias mergulhadas em um mar de gás superaquecido chamado meio intraaglomerado.
Os dados vieram do telescópio espacial Hitomi, também conhecido como Astro-H, que observou o brilho em raio-x desse gás. E o que os pesquisadores encontraram foi um mistério profundo. Os níveis de silício, enxofre, argônio e cálcio detectados simplesmente não correspondiam aos modelos teóricos tradicionais de como estrelas massivas, aquelas com pelo menos 10 vezes a massa do Sol, evoluem e explodem como supernovas. Diante dessa discrepância, a equipe precisou rever os modelos de evolução estelar desde seu princípio, desde a base. No primeiro artigo da série, eles desenvolveram novos modelos para estrelas massivas que finalmente se alinharam com a abundância específica observada em Perseu. No segundo artigo, expandiram o trabalho criando um catálogo enorme de modelos estelares, cobrindo as massas de 15 a 60 vezes a massa do Sol, considerando diferentes metalicidades, ou seja, a composição química inicial da estrela determinada por sua idade no universo. Processando esse catálogo por meio de um sistema de evolução química galáctica, eles reconstruíram mais de 10 bilhões de anos de história de como o feedback das supernovas moldou os padrões químicos atuais. Já o terceiro artigo é particularmente interessante. A equipe considerou um caso extremo, onde supernovas explodem na forma de jatos bipolares. Isso acontece quando a estrela progenitora está em rotação acelerada, resultando em um buraco negro de rotação extremamente rápida, um objeto chamado colapsar, ou em uma estrela de nêutrons. O disco de acreção ao redor desses remanescentes compactos fica sujeito a instabilidades magnetorrotacionais, produzindo jatos extremamente energéticos que perfuram o envelope estelar remanescente. Através de simulações multidimensionais, a equipe descobriu que esses eventos produzem uma quantidade pronunciada bastante relevante de zinco, um elemento que pode funcionar como uma arma fumegante capaz de indicar a fração dessas explosões extremas que ocorrem no universo passado. O que torna esse estudo abrangente é que ele conecta escalas muito diferentes, pessoal. De um lado, a física de explosões estelares individuais, com jatos relativísticos e discos de acreção. De outro, a química de um aglomerado de galáxias inteiro, com mais de 1000 galáxias e um volume de gás tão vasto que desafia a nossa informação ou até mesmo capacidade de compreensão dessas dimensões. As supernovas, ao longo de bilhões de anos, enriqueceram esse gás com elementos específicos, e os novos modelos da equipe finalmente conseguem explicar as proporções observadas. A equipe continuará estudando como esses modelos afetam a evolução química da nossa própria Via Láctea ao longo da história, permitindo investigar mais profundamente a demografia das supernovas e as populações estelares. E já estão de olho nos próximos dados da missão XRISM, ou XRISM, que analisará vários outros aglomerados galácticos. E se o aglomerado de Perseu nos conta a história química de bilhões de anos através do raio-x, nessa terceira etapa do Fronteiras de hoje voltamos com a mensageira cósmica, só que agora estamos falando das tecnologias que envolvem a sua detecção. De novo elas, as ondas gravitacionais. Bem, sabemos que a primeira detecção direta veio em 2015 com o LIGO, mas aquelas eram ondas de altíssima frequência, geradas por fusões de buracos negros de massas estelares. Parecido com a ideia do show do Metallica que usamos como referência no Fronteiras de hoje. Mas, para capturar os sussurros de baixa frequência, aqueles provenientes de buracos negros supermassivos ou do próprio universo primordial, a China está propondo que precisamos sair da Terra. E eles acabam de dar um passo decisivo nessa direção. Pesquisadores do Instituto de Mecânica da Academia Chinesa de Ciências testaram com sucesso os núcleos ópticos do projeto Taiji, o Observatório Espacial Chinês de Ondas Gravitacionais. O desenvolvimento é um marco porque se trata de um interferômetro totalmente funcional, capaz de medir deslocamentos na escala de picômetros. Para se ter uma ideia, um picômetro é 1/10 de milésimo do diâmetro de um fio de cabelo humano.
A precisão é tão extrema que o sistema foi equipado com mecanismos de supressão de interferências térmicas. Em seus testes, o dispositivo demonstrou um aumento de 10 vezes na instabilidade das medições e uma redução significativa nos níveis de ruído. O conceito do TID é ambicioso. Serão 3 espaçonaves posicionadas na forma de um triângulo, separadas por milhões de quilômetros umas das outras. Entre elas, feixes de laser medirão as minúsculas variações de distâncias causadas pela passagem das ondas gravitacionais. Diferente dos detectores terrestres, que sofrem com ruídos sísmicos e vibrações, o espaço oferece um ambiente silencioso para capturar frequências muito mais baixas, na faixa dos milihertz. É nessa faixa que vivem eventos como fusões de buracos negros de massa intermediária, que na verdade são buracos negros ainda não detectados diretamente, além de fenômenos do universo primordial. O programa está sendo implementado em 3 etapas. O TID-1 foi lançado em agosto de 2019 e já validou a interferometria laser e os sistemas de controle de movimento livre no espaço. O novo núcleo óptico fará parte do TID-2, que utilizará 2 satélites para testes mais avançados. A etapa final, o TID-3, está prevista para a década de 2030, quando os 3 satélites operarão em plena capacidade como um observatório completo. Os autores do projeto afirmam que os testes terrestres foram concluídos com sucesso e que todos os parâmetros atendem às rigorosas exigências da missão. Isso representa a transição do sistema de medição das pesquisas teóricas para uma implementação completa em hardware. O TIG não está sozinho nessa empreitada. O programa europeu LISA, também implementado para a próxima década, tem objetivos semelhantes. E ainda existem propostas japonesas e até mesmo indianas nesse mesmo sentido. O que está em jogo é a ampliação dessa nova janela para o cosmos, que são as ondas gravitacionais. Com detectores espaciais, poderemos estudar buracos negros supermassivos em fusão, mapear a distribuição da matéria escura através de lentes gravitacionais e, talvez, o mais fascinante aqui, ouvir os ecos do próprio Big Bang. As ondas gravitacionais de baixa frequência podem carregar informações de frações de segundo após o nascimento do universo, regiões que a radiação cósmica de fundo não consegue alcançar. Ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Fronteiras do Infinito, hoje com um formato um pouquinho atípico. Bem, percorremos 3 frentes de pesquisa astronômica que, embora distintas, compartilham de um mesmo espírito investigativo. Primeiro, a proposta de usar ondas gravitacionais para ouvir a matéria escura com o sinal do GW 190728 como um possível primeiro indício. Depois, a solução para um mistério químico do aglomerado de Perseu, onde novos modelos de supernovas finalmente explicaram as abundâncias de silício, enxofre, argônio e cálcio. E por fim, o avanço chinês com o projeto TID, cujo núcleo óptico ultra preciso nos levará à detecção de ondas gravitacionais de baixa frequência lá no espaço. Tratamos de 3 frentes diferentes, mas com o mesmo objetivo: o de decifrar os sinais que o universo emite em todas as frequências possíveis. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.